Estamos aqui mais uma vez para tratar de assuntos polêmicos, para o debate, para a discussão. Hoje o nosso tema, o nosso problema é a gramática. Então, o que é a gramática? Como é que ela se divide? O que se estuda em gramática? Eis uma questão muito importante, porque se você não tiver noção da resposta a essas perguntas, provavelmente você ficará perdido entre muitos caminhos e acabará não achando o caminho para Roma. Gramática é uma palavra de origem grega. É uma palavra grega, na verdade, que significa gramar, letra, tica, arte. Então, arte da letra, arte da escrita. Em outras palavras, a gramática lida com a linguagem escrita. É essa a sua prioridade. Ainda que hoje haja gramáticas da língua falada, mas, em princípio, gramática é a gramática da língua escrita. Em segundo lugar, em que partes se divide a gramática? A quem serve a gramática? Muito bem, a gramática se divide em fonética e fonologia, em morfologia e em sintaxe. A parte de fonética estuda a prática da língua, quer dizer, como se pronunciam determinados sons, que nós chamaremos de sons distintivos, quer dizer, sons diferentes daqueles outros sons do meio ambiente que não têm valor dentro da língua, dentro do idioma que você fala. Digamos que uma pedra caia do telhado. Esse ruído não tem valor no ambiente da língua, no contexto da língua. Ele pode ter significado para a física, mas não tem significado para a gramática ou para a linguística. Então, a fonética é a arte do som, quer dizer, a arte de se utilizar esses sons distintivos, esses sons diferentes, a que nós chamaremos de fonemas. Então, cada idioma tem um certo número de fonemas com que compõem as suas palavras e por meio das quais monta suas frases para se estabelecer a comunicação a partir disso. De outro lado, nós temos a fonologia. A fonologia, ela estuda as combinações dos sons, desses sons distintivos, quer dizer, dos fonemas. Então, em português, há determinadas combinações possíveis e há outras que não são possíveis. Mas não são possíveis em português. Em outro idioma podem ser, nada impede. Então, fonética e fonologia. Fonética é a prática da língua, é como você pronuncia esses sons distintivos, que chamamos de fonemas, e a fonologia é a teoria, é o estudo das combinações desses fonemas. Quer dizer, o que pode e o que não pode ser combinado. Depois que você conhece de que fonemas se compõe a língua, podemos montar palavras. Quem vai estudar as palavras é a morfologia. A morfologia estuda as palavras de duas maneiras diferentes. Ou ela estuda a estrutura, quer dizer, de que elementos se compõem as palavras, como é que elas estão constituídas, como é que elas estão formadas, ou qual a classificação das palavras. Em português, existem 10 classes de palavras, 10 grupos diferentes, 10 conjuntos diferentes. Cada um desses grupos tem uma função geral no idioma. Para a maior parte desses grupos, ou pelo menos para os principais grupos, então, existem determinadas perguntas que você pode fazer. Sabendo a pergunta, automaticamente você acha a palavra que se encaixa ali na resposta. Por lógica, muito simples, nada muito complicado. E por fim, você tem a terceira parte da gramática, que é a sintaxe. A palavra sintaxe, em grego, significa frase. Então, sintaxe é o estudo da frase. Aliás, existe uma expressão temerária para a maioria das pessoas, também grega, que é a expressão análise sintática. O que significa análise sintática? A palavra análise significa comparação. Sintática significa frásica. Então, comparação frásica ou comparação de frase. Então, para fazer a tão temerária análise sintática, usando o método correto, você não precisa decorar infinidades de nomes ou decorar frases prontas com análise pronta. Não, você vai aprender a comparar todas as frases que existem com alguns modelos de frase. Sabendo os poucos modelos, você é capaz de analisar todas as outras. Porque análise sintática significa comparação de frase. Ou seja, análise sintática é muito simples, porque o número de modelos de frase existentes é muito baixo, é pequeno. Se fosse fantasticamente grande, as pessoas não conseguiriam ter em mente esses modelos e não conseguiriam falar, não conseguiriam escrever. Então a gramática não é essa complicação que passam para as pessoas nas escolas. Aliás, as escolas mais desensinam do que ensinam gramática e fazem barbaridades.
misturando gramática com linguística. A gramática, ela só vai até a frase. A gramática se encerra, termina na frase. A linguística estuda qualquer coisa. Textos falados, textos escritos, frases, discurso, enfim, qualquer coisa. Mas a gramática não. Então, em gramática, você conhecendo alguns modelos de frase, você analisa qualquer outra frase. O que é uma frase, na verdade? É um pensamento completo. Então, você tem alguns modelos básicos que expressam pensamentos completos. Conhecendo esses modelos, você analisa qualquer outro modelo, qualquer outra variante. Finalmente, eu gostaria de comentar a quem interessa a gramática, quem está por trás da gramática. Porque fazendo isso, nós desmistificamos um sério problema, que é o medo, que causa medo às pessoas. Gramática é sinônimo de medo. Ou pelo menos você identificando quem está do outro lado, você passa a ter menos medo. Também é possível. Então, quando falamos em gramática, a quem interessa a gramática? Em primeiro lugar, podemos dizer que a gramática interessa a classe dominante de um determinado país. É essa classe dominante que está por trás dessa gramática, que é um conjunto de regras para você escrever bem. Em princípio, para você escrever bem. E por que esse conjunto de regras interessa a classe dominante? Porque quem domina esse conjunto de regras tem um certo poder. Se você não é da classe dominante, mas você quer adquirir algum poder a partir da classe dominante, que no caso brasileiro é a burguesia, você precisa dominar esse conjunto de regras, pelo menos as partes básicas. Porque, inclusive, se você não dominar esse conjunto de regras, você, por exemplo, não conseguirá um diploma de ensino fundamental, de ensino médio, de ensino superior, não conseguirá ser aprovado no concurso. Para conseguir esses diplomas, em tese, a gente sabe que o Brasil nem sempre é assim, você precisa demonstrar que conhece esse conjunto de regras e sabe aplicar. Isso diferencia você de outras pessoas que não saibam. Então, gramática tem a ver com poder de Estado. Então, a classe dominante, ela construiu uma máquina burocrática administrativa e uma máquina policial militar para se manter no poder. A máquina burocrático-administrativa, primeiramente, ela se baseia na linguagem escrita, no momento de produzir os seus documentos, e esses documentos são regidos por esse conjunto de normas da gramática. Aliás, você pode chamar gramática de gramática normativa. Normativa porque é um conjunto de normas. Conjunto de normas imposto por um poder de Estado, que é esse poder da máquina burocrático-administrativa garantido pela máquina policial-militar. Tudo sob o comando da classe dominante, que no Brasil é a burguesia. Se fosse em Cuba, lá também há um poder de Estado, mas esse poder de Estado está na mão da classe operária, que lá é a classe dominante. Então lá a classe operária construiu a sua máquina burocrático-administrativa e a sua máquina policial-militar para se garantir no poder. E lá o povo, de modo geral, conhece as regras da gramática e usa em seu benefício. Aqui a classe dominante usa em benefício próprio e nós ficamos com alguns pedaços, com algumas fatias bem pequenas. Então vamos ao debate. Proponha suas propostas, proponha suas teses, discorde, concorde e vamos melhorar o nosso conhecimento. Por hoje, muito obrigado.